que Jesus orava, clamando ao Pai que, se fosse possível livrá-lo desse momento, ele transpirava sangue. Os poros de Cristo estavam estourando de tanta angústia. Para um pouquinho e olha para a sua vida. Tenta lembrar do momento mais angustioso que você já passou até hoje. Aquele dia que todas as noites você tenta esquecer. E lembra-se no auge da angústia que você já teve na sua vida. Você transpirou sangue, a ponto do seu corpo estar explodindo por dentro, literalmente, de tanta angústia que você estava sentindo. Já passou por isso? Então a gente não consegue entender o tamanho da angústia que Jesus sentiu. Mas fato é que Jesus, nesse momento em que ele está sendo desligado do Pai, porque agora ele está levando consigo os pecados do mundo inteiro, e a Bíblia diz que os pecados dos seres humanos afastam nós de Deus. E como Jesus estava se fazendo pecado, ele estava se separando de Deus. E essa angústia fazia com que ele transpirasse sangue e olhasse para os discípulos e achassem nele algum conforto. E agora Jesus escolheu 3 dos seus preferidos. 3 que ele olhava e via que o espírito daqueles 3 estavam prontos. Jesus, quando olha para trás, encontra os 3 dormindo, enquanto Cristo, no seu maior momento de angústia, transpirando sangue, olha para os seus amigos e eles estão dormindo. Jesus os acorda, os repreende. A Pedro, que se dizia valente, e nesse caminho da ceia até o Getsêmani, Jesus falou assim: olha, nós estamos indo para o pior momento da minha vida, e eu vou ser morto, e vocês vão me abandonar. Pedro disse assim: mestre, eu nunca te abandonarei. E Jesus falou assim: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E agora Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, você que disse que nem me negaria, você não pode orar por mim nem 1 hora? 1 hora que seja. Quando nós lemos os versos, parece que foi uma oração breve de Jesus, né? Transpirando sangue, prostrado sobre a terra que ele criou, clamando ao Pai, se possível fosse passar esse momento. Agora Jesus diz que essa angústia, esse momento de oração durou 1 hora, prostrado sobre a terra. 1 hora. Os discípulos dão aquele tapa na cara para acordar e fala: mestre, agora deixa com a gente. Jesus volta para orar mais uma vez ao Pai. Quando Jesus volta, o que os discípulos estão fazendo? Dormindo de novo. Jesus vai a 3ª vez. E quando ele volta, o que os discípulos estão fazendo? E Jesus diz assim: vocês deviam estar vigiando, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente vive no mundo e muitas das vezes nós sofremos tanto porque nós não percebemos a forma que Deus nos criou. Entenda uma coisa: você não é apenas carne, o que você consegue tocar. A Bíblia diz que você é carne, mas você também pode receber o Espírito de Deus em você. Entende isso? Ou isso é difícil demais para compreendermos? A Bíblia diz que você não é apenas o que você consegue ver, mas você é muito além disso. E embora nós consigamos professar que somos cristãos, que cremos em Deus, quando a situação aperta, o que sobressai é a carne. E a carne tem medo.
A carne cansa. A carne, quando deveria estar orando, ela dorme. A carne sangra no momento que deveria estar firme. Nós, seres humanos, muitas das vezes não nos atentamos a isso. Os discípulos, que há 3 anos e meio estavam com o Mestre, vendo o Mestre fazendo todas as coisas, agora precisava que eles estivessem ali, em pé, valentes, em oração, se fortalecendo, mas eles dormiram. E agora Jesus deixa claro que eles não se prepararam para o que estava prestes a acontecer. E Jesus, pela 3ª vez, ele levanta os discípulos e fala assim: olha, agora, como vocês não vigiaram, vocês não oraram, a hora chegou, não há mais o que fazer. Meu traidor chegou. Quem era o traidor? Lembra que essa semana nós falamos a respeito dele? Que ele viu Jesus sendo adorado, sendo louvado por uma mulher, no momento em que Jesus estava na casa de um homem leproso, e ele se indignou com aquilo, e ele se reuniu em secreto com os líderes, e ele falou assim: vocês querem Jesus? Eu vou providenciar. Agora Judas chega, e ele combinou com aqueles homens uma senha. Estava escuro, estavam no monte, em oração, e Judas falou assim: olha, aquele a quem eu chegar e lhe cumprimentar com um beijo, esse vocês vão lá e prendem. Judas chega até Jesus, o chama de mestre, dá-lhe um beijo em sua face, e agora Jesus é tomado pelos soldados. A gente poderia extrair muitas lições desse momento, mas o que eu quero atentar é para os discípulos. Naquele momento em que Jesus estava sendo traído por um homem que ele amou, que ele ensinou, que ele discipulou por mais de 3 anos, sendo traído por um beijo, agora os demais esperava-se uma atitude diferente. Na imprudência, um deles, que não havia se atentado, que o espírito estava pronto, mas a carne estava fraca, ao invés de tomar uma atitude pelo espírito, saca-lhe uma espada e fere a orelha do soldado que foi prender a Jesus, o servo do sumo sacerdote. Em outro relato, é dito que naquele momento Jesus põe a mão sobre a parte ferida daquele servo e o cura. E logo Jesus repreende, dizendo: aquele que age pela espada se fere pela espada. E que aqueles que deveriam agir pelo Espírito não deveriam nunca deixar ser tomado pela carne. E naquele momento em que Jesus diz assim: olha, nós não vamos usar do nosso poder carnal, nós não vamos usar de tudo que a gente possa ver, tocar, pegar. Agora é o momento de agir pelo Espírito. A Bíblia diz que os discípulos fugiram. 3 anos e meio se preparando para uma única oportunidade de estar ao lado do Mestre quando ele fosse morto, entregado nas mãos dos homens. 3 anos e meio se preparando. Na hora que chegou o momento, eles fugiram. Você consegue imaginar o sentimento daqueles homens enquanto eles correm, pensando assim: o Mestre ficou para trás? Ou vocês acham que eles nem pensaram isso?
Fato é que eles fugiam sem olhar para o Cristo que havia ficado para trás, nas mãos de homens que planejavam matá-lo injustamente na calada da noite. E eles fugiram, deixando o seu Senhor para trás. Aquele que havia multiplicado os pães, multiplicado os peixes, curado a tantas pessoas, covardemente negaram ao seu Senhor. Negaram ao seu Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Seguir a Cristo não é algo fácil. Hoje no mundo, o cristão ele é visto como... Vou usar alguns adjetivos que as pessoas usam. O cristão ele é um banana. O cristão ele é um ignorante. O cristão ele é um preguiçoso. O cristão ele é um covarde. E por aí vai. Mas é justamente ao contrário. Essas características, ela pode ser do falso cristão, não do verdadeiro. Porque a Bíblia diz que quem é medroso nunca pisará na cidade que Deus está preparando para os santos. A Bíblia diz que os covardes nunca verão a glória de Deus. Então a gente começa a perceber que os requisitos para ser um cristão e herdar a eternidade tem muito a ver com coragem, com compromisso, não ser covarde, não ser medroso. E quando a gente vai olhando para esses requisitos, nós percebemos que o verdadeiro cristão, ele não tem essas características que o mundo diz. Pelo contrário, ser cristão não é para qualquer um. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Ser cristão não é para qualquer um. A quem diz que os cristãos são ignorantes, não entendem que nós estudamos mais de 6.000 anos de história relatado na Bíblia, que explica como o mundo chegou aonde chegou. Pecado após pecado. Egoísmo após egoísmo, ganância após ganância. Aqueles que dizem que nós somos preguiçosos não percebem o esforço que é realizado a fim de uma vitória futura. Coisas que nossos olhos não conseguem vislumbrar. Aqueles que acham que nós somos bobos porque nós não investimos os nossos recursos, o nosso dinheiro nas coisas desse mundo, não percebem que nós investimos nossos recursos em uma cidade onde nós pisaremos no ouro, que nós teremos casas. Olha, a minha mente não consegue nem imaginar. Quando eu percebo a riqueza da cidade que Deus escreve que está preparando, a minha mente já trava ali. Quando eu olho e percebo que os cristãos dedicam uma vida de 50, 60, 70 anos em prol de outras pessoas, eu vejo que eles não são burros, porque eles estão investindo em uma eternidade. Vocês percebem a inversão de valores que o cristão pratica? E nós estamos em um mundo em que é exigido de nós ser luz quando nos dão a oportunidade. O mundo está em trevas e nós precisamos de pessoas que se levantem para a oportunidade que Deus concede a fim de salvar outras pessoas. Eu quero contar uma história para vocês, se me perdoem, eu vou só molhar a garganta um pouquinho. Estamos no 5º dia e minha garganta está indo embora. Amanhã eu vou ficar em silêncio o dia todo, para a gente terminar a semana. Houve um dia em que estávamos realizando um culto no presídio de
de Anápolis. E esse dia, ele foi um dia ímpar na minha vida. Nesse dia, eu me recordo que nós estávamos no pavilhão B, era o segundo culto que nós estávamos realizando ali naquele dia. E eu me recordo que eu sentei próximo de uma cela e tinha ali um presidiário que estava realizando um louvor. E ele estava com um pedestal desse, cantando, e com um violão, e tocava ali uma canção, que eu não me recordo qual. Só que naquele dia, havia chegado no presídio, naquela semana, um grupo de 3 ladrões. Ladrões, bandidos, não sei o que eles fizeram. 3 criminosos. Que estavam justamente de frente ao Carlos, enquanto o Carlos estava ali louvando ao Senhor. E eles pegaram cigarro, enrolaram uma maconha, e enquanto eles fumavam, eles jogavam a fumaça para o rumo do Carlos. E eles riam, faziam chacota da letra da música conforme o Carlos ia cantando. E aí teve um momento que o Carlos terminou a canção e ele disse de uma forma genérica para todo mundo, assim, gente, vamos respeitar o momento em que nós estamos louvando a Deus. Vamos respeitar esse momento porque ele é um momento único. E aí ele voltou a cantar. E enquanto ele cantava, aquele grupo, aquele trio continuavam a tirar sarro dele, a brincar, a gritar, a jogar fumaça nele. E agora ele para no meio da canção. E mais uma vez ele pede, gente, por favor, prestem atenção que eu estou cantando. Vamos ficar em silêncio só um pouquinho, já vai acabar, mas vamos respeitar a Deus. Vamos respeitar o que está sendo cantado aqui. E voltou a tocar a sua viola. E aquele trio não parou. De repente, estou ali sentado, em oração, pensando o que Deus poderia me conceder de palavra naquele dia, para eu transmitir àqueles homens. Foi quando eu ouvi o barulho do microfone sendo desplugado, a viola parou no meio da canção, o Carlos veio andando até o meu rumo, eu sentado aqui, e ele jogou o microfone e falou assim, Diego, é contigo, eu vou orar, senão eu vou matar um. E saiu. Naquele momento eu me permiti ser usado por Deus. Eu levantei, peguei o microfone, eu fui próximo daqueles 3 homens, com essa Bíblia. Era essa Bíblia, amor? Era outra? Uma outra Bíblia igualzinha a essa. E naquele momento, eu tinha há poucos instantes lido a respeito do profeta Elias. E eu cheguei na frente daqueles 3 homens e disse assim, olha, o Carlos falou que vocês deveriam respeitar a Deus. Mas vocês nunca viram a Deus. Vocês não sabem quem Deus é. E eu não lhes culpo por isso. Mas eu digo a vocês que vocês terão que respeitar o servo que Deus mandou para esse lugar agora. A mim vocês conseguem ver. Agora tem um porém. Nós estamos aqui diante de 500 homens que nunca viram a Deus e não conhecem o poder de Deus. E se vocês querem provocar a ira de Deus, vamos fazer o seguinte. E eu abri a Bíblia e falei para eles assim, venham e enfrentem um homem de Deus. E o que vai acontecer aqui vai ser testemunho para esses 500 homens. Você é homem? São valentes? Vem. O presídio ficou dessa forma.
O pessoal lá nem gosta do mal feito, né? Todo mundo atento ao que aconteceria. Aqueles 3 homens, naquele momento, parando, fitando os olhos em mim, baixaram a cabeça e entraram na cela. Aproveitei e preguei sobre Elias ali mesmo. Falei sobre o fogo que desceu do céu, sobre os profetas de Baal. Terminamos a mensagem. Alguns presos me chamaram para ir à cela orar. De repente, quando eu estou saindo de uma cela, uma mão me toca nos ombros. E era um daqueles homens. E eles falaram assim para mim: tem como você vir até a nossa cela? Falei: tem, vamos lá. Na hora que eu cheguei na cela, os 3 estavam enfileirados. E aquele que havia me tocado no ombro disse assim: queremos que você nos perdoe, porque nós estávamos sendo usados pelo inimigo. E hoje nós temos certeza de que Deus levanta homens. E eu gostaria, logo ele corrigiu, nós gostaríamos que você orasse por nós. Nos ajoelhamos ali e eu comecei a orar. Mas a história não termina. O melhor da história ainda estava por vir. Porque cada pavilhão tem um chefe. O preso mais violento, que está há mais tempo, que manda e desmanda em todo mundo. E naquele pavilhão havia um preso que nós já havíamos tido problema com ele. Nós não poderíamos colocar a caixa de som próximo da cela dele. Tinha horário para começar e terminar o culto. E ele nunca assistia às nossas programações. Mas nesse dia ele estava assistindo. E enquanto eu estava de costa para o corredor do pavilhão, ajoelhado, orando, eu ouvi esse homem, líder do pavilhão, apelidado de Lobão, chegando próximo de mim e falando assim para o Carlos: não precisa não. Não entendi o porquê. Mas aí, eu que precisava falar, aqueles 500 homens, com o uso de 2 caixas de som e microfone, o Lobão, sem o uso da tecnologia, no meio do pavilhão disse: ei, vocês aí, vou falar uma coisa agora. De hoje em diante, quando esses homens entrarem nesse pavilhão para adorar a Deus, ninguém mais vai fumar, ninguém vai ligar a televisão, ninguém vai ligar o rádio, ninguém vai enrolar baseado, porque de hoje em diante, esse pavilhão vai adorar a Deus. Eu estava arrepiado ali, eu parei a oração nova. E ele terminou dizendo: e quem desobedecer vai se ver comigo. E eu terminei a oração. Quando passou ali alguns momentos, eu fui até o Lobão e falei para ele assim: olha, hoje, no seu bom nome de Deus, e Deus vai honrar o seu nome. Passou aproximadamente um mês, o Lobão foi solto. Eu não tive mais notícias dele. Mas aí um dia, um dos presos casou e eu fui no casamento. E lá eu encontrei um outro rapaz que fazia o mesmo trabalho que eu fazia lá. E eu perguntei, falei assim: olha, você tem notícia do Lobão? O que aconteceu com ele e tudo? E ele falou assim: Diego, eu tenho. Lobão saiu do presídio. Ele voltou para a igreja que ele frequentava quando criança. Amém. Lobão se tornou líder da igreja. Lobão, em menos de um mês, lotou a igreja. A vida dele é pregar sobre Jesus.
Amém. Existem momentos que nós precisamos ser luz, que nós precisamos ter coragem, para que as pessoas possam distinguir entre o falso cristão e o verdadeiro cristão. Nós vivemos em um mundo de trevas, que quando você recebe um pouquinho de luz, você precisa deixar essa luz refletir nas outras pessoas. Eu comentava com a minha esposa depois, quando passava na porta do presídio. E eu pensava assim, que loucura o que eu fazia ali dentro. Eu tinha certeza que eu, na verdade, não fazia nada. Mas eu deixava que Deus fizesse, usando essa carcaça velha. A gente precisa apenas ter coragem de deixar que Deus nos use. Deixar que nós sejamos luz para as outras pessoas. Os discípulos fugiram no momento que deveriam estar firmes no seu propósito. Hoje é quinta-feira. E que bom que você foi corajoso e você veio. Mas eu não me preocupo com hoje, não me preocupo com amanhã, não me preocupo com o domingo. Mas eu me preocupo com o resto da sua vida. Qual vai ser a sua atitude? Eu quero ver as mãos. Tem algum covarde aqui? Quase. Que bom. Fico muito feliz em saber que eu estou diante de valentes. Homens e mulheres corajosos, inteligentes, por saber que o que vocês estão recebendo aqui essa semana não é nada diante do que Deus quer revelar a vocês para o resto das suas vidas. Estou aqui diante de pessoas que eu percebo que ao terminar essa semana irão se debruçar sobre a Bíblia a cada dia e literalmente comer essa palavra a cada manhã, querendo saber cada vez mais a respeito de Jesus, a respeito de como um cristão deve se portar nesse mundo. Eu estou feliz por saber que alguns cultos aqui não será a última vez que eu verei, pois a gente vai ter uma eternidade ainda para se trombar. Nós vamos ter uma mensagem musical nesse momento. E eu gostaria que, enquanto você ouvisse a canção, se existe ainda em você um pouquinho de medo, um pouquinho de covardia, um pouquinho de indecisão, que você fale com Deus e peça para que Ele possa te revigorar, que você possa ser achado como um servo fiel e valente, como Cristo pede de todos aqueles que levam o seu nome a todo mundo, por onde quer que a gente passar. Amém?